Saudações, André. Saudações. E é aqui Diego Manciba, representando a Associação Reggae de Mato Grosso do Sul. A Associação Reggae é uma associação, associação civil sem fins econômicos, apartidário, livre e sem discriminação de qualquer natureza, criada em 2018 para discutir as questões da cultura reggae Rastafari e compartilhar informação e articular as soluções aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Estamos aqui hoje com o incrível André, autor indigenista da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, para um bate-papo sobre a sua experiência, suas obras, falar um pouco do seu livro Rastafari, Cura para as Nações, uma perspectiva brasileira, que eu vi aqui que está na segunda edição já, a primeira foi uma edição em inglês esgotada. Esse livro mergulha na espiritualidade, na cultura e na resistência do movimento Rastafari. Seja bem-vindo, André. Saudações ancestrais, muito obrigado pelo convite, agradeço pela oportunidade para compartilharmos, né, um pouco de informação, de conhecimento. Você já me apresentou bem, eu sou, para acrescentar, eu sou jornalista, né, de formação, e sou pernambucano, né, sou recifense, mas moro em Maceió já há mais de 10 anos. E meu primeiro livro, Rastafari, eu lancei em 2017. E esse livro ele foi a realização de uma visão, de uma intenção de escrever sobre esse assunto que já me acompanhava desde da virada do milênio aí, desde o começo dos anos 2000. Mas em 2017 eu finalmente consegui lançá-lo, né? A primeira edição do livro, que foi essa daqui, né? Essa aqui foi a primeira edição do livro, que eu lancei em 2017. E aí depois disso, depois de ter lançado esse livro, eu senti que realmente era algo que eu deveria continuar a fazer. Eu sempre tive intenção realmente de escrever, não fiz jornalismo por acaso. E esses temas... Alô? Tá ouvindo? Tá. Pode falar, estou ouvindo. Eu achei que... Aí esses temas, então, são temas que, especialmente o tema do Rastafari, né, que há muito tempo realmente que eu tinha intenção de escrever sobre esse tema. Quem me motivou aqui no Brasil a escrever esse livro foi um grupo de rastas da Guiana, né, da antiga Guiana inglesa, o pessoal do Congonaia, que eu conheci em 2002, em Olinda. E eu já falava bem inglês, né? Então na verdade eu conheci o Rastafari na década de 90, enquanto eu morava na Inglaterra, estava estudando para ser professor de inglês como língua estrangeira. E lá eu conto isso na primeira, mas conto na segunda, essa jornada de como se deu. E aí o pessoal do Congonaia falava que sentia que eu deveria escrever sobre esse tema em português, porque eu tinha acessado a cultura, tinha acesso ao inglês e consegui não só conviver, experienciar lá, como também ler, né, livros em inglês sobre o tema. E como eu já era jornalista, já tinha me formado em jornalismo, então eles compartilharam essa visão que eu deveria escrever sobre isso. Levou bastante tempo para eu conseguir materializar, mas enfim chegou. E aí, como eu senti que foi algo bom de ser feito, estava tendo uma boa receptividade, eu fui adiante nessa minha jornada escrevendo e fui materializando os temas, né, que eu sentia que eram necessários. E o meu segundo livro, então, foi esse aqui, né, Brasil Preto, uma perspectiva oprimida. Eu lancei em 2019. A intenção do Rastafari foi apresentar de forma breve, de forma fluida, num livro pequeno, de uma linguagem simples, uma introdução
o que é a cultura Rastafari, qual é a história desse movimento, quais são os principais personagens. Isso foi o que eu coloquei no primeiro livro. E também como essa cultura chegou no Brasil, como ela foi recebida aqui, como ela influenciou, né, a gente aqui no Brasil. Isso aí é o que tinha no primeiro livro. Aí a visão do segundo livro, do Brasil Preto, foi continuando esses estudos decoloniais, porque eu considero que o Rastafari é o movimento decolonial mais poderoso da atualidade. E continuando então esses estudos decoloniais, eu decidi então escrever sobre a história do Brasil por perspectivas decoloniais. Então o Brasil Preto é essa história do Brasil por meio de perspectivas pretas. E em seguida, 2020, se eu não me engano, ou 21, eu lancei o meu terceiro livro, Pindorama, Perspectivas de um Indigenista Brasileiro, no qual eu apresento a história do Brasil com perspectivas indígenas, indigenistas, né? Eu sou indigenista de profissão, sou concursado nacional desde 2010, então tem essa visão também do especialista, né? E em 2019, eu tive a oportunidade de ser convidado para lançar a versão em espanhol do Rastafari. Eu tinha conseguido lançar já a versão eletrônica, né, o e-book, e aí eu fui convidado para lançar uma versão impressa lá, por um colega que se voluntariou para traduzir o livro para o espanhol, e que mora lá, ele é brasileiro e chileno, e ele tem um primo que era organizador do Festival Lollapalooza, então eles me convidaram para ir lá. E aí eu lancei uma edição especial que eu não tenho mais, tenho só um exemplar guardado aqui de lembrança. Foi esse aqui, ó. Que da hora. Foi 2019, esse aqui. E eu lancei também, eu mesmo traduzi para o inglês, e lancei também uma versão eletrônica do livro em inglês. Mas ano passado eu tive a oportunidade de ser convidado para conhecer a Jamaica, né? E aí eu aproveitei e preparei então uma versão em papel para levar para o livro. E aí foi quando eu senti que já depois de 6 anos, né, de lançado o livro, que ele merecia uma revisão, uma atualização e uma expansão, porque muitas pessoas começaram a pedir para eu contar a minha história, por que eu decidi escrever, como é que foi esse processo até conseguir lançar o livro. Então eu fiz isso na segunda edição. Essa daqui foi que eu lancei em inglês, que eu levei para a Jamaica. Também não tenho mais, já está esgotado, mas essa aqui é uma lembrança, né? E que foi a base para essa segunda edição que eu acabei de lançar em português, que é essa daqui, né? Eu sempre mantenho a mesma capa, que eu acho sensacional. Inclusive, as ilustrações dos meus livros são todas de um irmão, de um artista plástico de Olinda, que é o Paulo do Amparo. Vocês podem procurar ele no Instagram, é Paulinho do Amparo. Ele é talentosíssimo e ele contribui, então ele ilustra todos os meus livros, tem várias ilustrações dentro dos livros também. Então tenho mantido aqui essa ilustração aqui, que eu acho Relíquia. consolidada, né? Só com essa diferença aqui da estrelinha falando que é a segunda edição, né? Revisada, atualizada e ampliada, mas essa daqui ainda é diferente da que eu levei para Jamaica em inglês, porque essa realmente eu reescrevi alguns capítulos, capítulo do Marcos Garvey, o capítulo sobre a ganja, e mais esses capítulos de uma perspectiva brasileira, parte 1 e 2, que eu escrevi. Então, só para vocês terem uma ideia, vou colocar aqui ao lado a primeira edição e a segunda para vocês verem a diferença.
Mais que Então, dobrou, né? mas, praticamente dobrou. Eram 100 páginas, foram para 200 páginas. E aí, então, ficou muito mais rica, realmente, essa parte final desse, desse meu testemunho, eu fiquei bem feliz com o que eu apresentei aqui. E é isso, aí eu estou devagarinho nesse processo, são trabalhos independentes, as minhas produções são trabalhos devocionais mesmo, assim, eu faço tudo sozinho, né? É, tenho o apoio, como eu falei, do colega do Paulo do Amparo, que ilustra os livros, e tem uma editora em São Paulo, uma editora bem pequena, que são dois amigos meus, que eu banco a edição dos livros, né? Eu pago para eles fazerem os trabalhos para mim. E eu vou divulgando assim de forma independente pelas redes sociais e criei o meu site também, né, na internet, consegui colocar os livros também na Amazon. Mas é assim, é um trabalho de formiguinha, porque é, eu vou separando do meu salário mesmo, né, o dinheiro que eu consigo para ir investindo nesse projeto e o que eu cobro no final é realmente só o suficiente para eu conseguir imprimir mais livros e conseguir manter esse trabalho andando. É realmente um sentimento assim de assuntos que precisam ser compartilhados. Eu sinto que tem muita bobagem sendo compartilhada, né, cada vez mais. E eu já sou de outra geração, estou fazendo 50 anos, e eu sinto que já é um compromisso também com novas gerações, com quem está chegando, de passar uma informação diferente, compartilhar um conhecimento. Então, são livros, não são romances, né? São livros realmente de análise do passado, de história, mas eu tenho esse sentimento da importância da gente decolonizar, decolonizar em todos os sentidos, né? Decolonizar fisicamente, mentalmente, espiritualmente, decolonizar os intestinos, decolonizar o coração, decolonizar a mente. E eu sinto que o Rastafari é isso, é por isso que eu me identifico tanto com a cultura, com o movimento, com a espiritualidade. E me, eu me sentia mal, sabe, com o fato de perceber que o reggae e, consequentemente, o Rastafari atrai tantas pessoas no Brasil, mas a gente não tinha um material em português, nem traduzido, nem nada, que trouxesse uma visão introdutória, né? Para que as pessoas possam, então, a partir daí, investigar, aprofundar, né, as investigações. Então, eu comecei a sentir realmente a necessidade e a urgência de fazer isso. E então estou devagarinho nesse processo, estou bem feliz com a recepção do segundo exemplar e já estou enviando aí para o Brasil todo, aí todos os estados do Brasil. E eu tenho recebido durante os anos, né, muitos retornos assim motivadores, sabe? De como tem sido importante para tantas pessoas esse esforço. Então eu fico feliz com isso, porque é um esforço mesmo, porque é algo que você decide fazer nos seus momentos livres, é, concentrar, né, para estudar primeiro, né, porque você não vai escrever sem entender. Então, estudando cada vez mais e produzindo cada vez mais, e tendo essa alegria de poder receber das pessoas esse retorno de que esse trabalho tem sido útil de alguma forma, né? Isso é o que tem me alegrado. Massa demais, cara. Uma satisfação. Primeiro agradecer, não consegui agradecer de você dar esse tempo pra gente aqui e passar essa informação sobre o seu livro aqui. É uma satisfação pra gente aqui. Porque, tem, como você falou, tem tanta informação na internet, mas as coisas boas às vezes ficam ofuscadas porque não viraliza, não, enfim. E aí a gente tem que procurar. E eu queria falar mais sobre o Rastafari, que é a ideia que mais ou menos me chamou a atenção, essa ligação do Rastafari com a África. Em falar um pouco dela
E aí depois sobre o indígena também, aqui o Brasil, se isso tudo tem uma ligação, por isso que você está trilhando esses 3 livros aí. Então, na verdade, está tá tudo conectado, né? A história da humanidade, a origem é uma e vários desdobramentos milenares aí, direções que a humanidade vai seguindo, mas tem uma história, tem uma origem. O Rastafari tem essa. Surgiu como um movimento decolonial, surgiu ali na Jamaica, é, daquelas pessoas pretas que tinham sido escravizadas e estavam ali, descendentes daquelas pessoas escravizadas, vivendo numa época em que não havia mais formalmente escravidão na Jamaica, que não era Jamaica ainda, né, era uma colônia da Inglaterra, mas, mas reconhecendo que uma estrutura foi criada para manter as pessoas num nível de opressão, de submissão. E o, o Rastafari tem, então, como eu coloco no meu livro aqui, capítulos, né? Tem algumas pessoas fundamentais para a gente conhecer e entender. Então tem o Marcus Garvey, que é um Profeta. jamaicano, herói nacional, primeiro herói nacional, né, da Jamaica e considerado pelos rastas como um profeta. O Haile Selassie, que foi o último imperador da Etiópia. Esses dois para começar. E o Leonard Howell, que é considerado o primeiro Rastafari. Então, essas 3 pessoas para começar. Então, o Marcus Garvey, ele foi um dos primeiros grandes panafricanistas. Ele foi uma pessoa que percebeu a necessidade de integrar, de unir, de relacionar os povos africanos espalhados pela diáspora. Né? E ele começou a. Ele acreditava que ninguém devia esperar para ser liberto, para ser emancipado, muito menos pelas pessoas que escravizaram e que oprimiram. Então, ele acreditava que a gente precisa se auto-organizar, a gente precisa se auto-fortalecer, a gente precisa começar conhecendo a nossa história, porque uma árvore sem. Um povo sem conhecimento da própria história é como uma árvore sem raízes. E se a gente não tem confiança em nós mesmos, nós somos duplamente vencidos na corrida da vida. Né? Então, o Marcus Garvey, ele empreendeu muita coisa, criou jornal, criou associação, criou partido político, criou empresa de navegação, criou escola, integrou milhões de pessoas, né, no começo do século XX, quando não tinha internet, nada, assim, de forma independente. E ele, por meio de leituras da Bíblia, ele foi identificando, né, foi um movimento que surgiu também ali no final do século XIX, especialmente nos Estados Unidos e no Caribe, nas colônias de língua inglesa, o etiopianismo, né, esse entendimento por meio das leituras da Bíblia, da identificação da Etiópia como o Éden, né, o Éden bíblico. E por meio das leituras da Bíblia, identificando então essa ancestralidade do povo etíope, do povo africano, dessa ancestralidade não só biológica, como cultural, civilizacional, né? E isso começou a fortalecer aquelas pessoas que começaram a perceber que elas tinham uma identidade que tinha sido roubada. Então, o Marcus Garvey, na década de 1920, ele fez um discurso lá nos Estados Unidos, em Nova York, no qual ele falou para centenas de milhares de pessoas que ficassem atentas à coroação de um rei africano que seria o verdadeiro redentor deles, né? Uma pessoa com poderes políticos para
empreender ações que pudessem realmente afetar positivamente a vida daqueles milhões de pessoas. E em 1930, quando o Haile Selassie foi coroado na Etiópia, então aqueles gazelitas, aqueles panafricanistas, aqueles etiopianistas, aqueles caras que estavam já naqueles estudos sobre a África e atentos às palavras do Marcos Garvey, perceberam aquilo como o cumprimento de uma profecia, né? Do que ele tinha falado há 10 anos atrás, do que ele vinha falando. Então, aquelas pessoas, e o Leonard Howell foi uma das primeiras, né? É considerado na Jamaica o primeiro Rastafari. O Leonard Howell, ele foi um cara que viajou muito, ele foi marinheiro da Marinha Inglesa, e o Rastafari ele tem essa pegada internacionalista, de você identificando tudo aquilo que foi fragmentado e integrando aquilo. Então, o Leonardo Hall também tinha essa pegada. E ele, quando ele estava fora da Jamaica, ele estava nos Estados Unidos, quando ele percebeu toda essa movimentação, ele inclusive conheceu o Marcos Garvey nos Estados Unidos, participou da UNIA. Ele voltou para a Jamaica, não foi o único, né? Mas teve mais o líder, teve mais uns dois, mas ele foi um dos mais famosos, assim, mais famosos, que voltou para a Jamaica falando, alertando sobre a coroação do Haile Selassie e que as pessoas então agora passariam a se identificar como Rastafaris, né? Seguidores do Rastafari, que era o nome de batismo do Haile Selassie, né? Raiz é um título de nobreza, Tafari era o nome próprio dele. Quando ele foi coroado, ele recebeu o título de Haile Selassie, que é o poder da trindade, né? Haile Selassie I. Então, o Leonard Howell começou a se identificar como Rastafari e começou a pregar ali na Jamaica para as pessoas sobre esse acontecimento, né? E as pessoas começaram a se movimentar na ilha. Se a gente imaginar que o Leonard Hall, inclusive, ele descreve de forma muito interessante, né? O livro dele, A Chave Prometida, ele fala em detalhes sobre como foi a coroação do Haile Selassie, como representante de vários países, né? De 90 países, eu acho, inclusive a realeza inglesa, estavam presentes lá, prestando reverência para ele. A Inglaterra devolveu até um cetro de ouro milenar etíope que tinha sido levado há séculos, né, de lá. E então eles perceberam tudo aquilo como uma força, até porque a Etiópia foi o único país da África, na verdade, o único país do mundo que não foi colonizado pela Europa por força, né? Tem uma semelhança com o Japão em vários aspectos, mas na África foi o único, né? Teve lá a colônia a Libéria, né? Colônia dos Estados Unidos, que não foi invadida por nenhuma potência europeia, porque já era colônia dos Estados Unidos. Mas o resto, a África foi toda dividida, né? Teve até uma conferência em Berlim, no final do século XIX, para passar mesmo com linhas, né? Com regras e dividir a África toda. Mas a Etiópia resistiu primeiro com o Menelik II, e depois com o Haile Selassie, né? Que resistiu à invasão do Mussolini. Então, olha só, a Camila aí está participando da live, ela quer saber se o Haile Selassie era da linhagem de Salomão. E então como... é isso que ele apresenta, que a Etiópia, com algumas breves exceções, vem trazendo essa linhagem do Salomão
desde o Menelik I, que foi o filho do Salomão com a rainha de Sabá, né, que levou essas tradições hebraicas para a Etiópia. A Etiópia é um país muito interessante, porque a Etiópia foi o país cristão mais antigo do mundo. E, e é muito interessante, então, aliás, o contrário, né? Era um império judaico que se converteu ao cristianismo. E então a história da Etiópia é muito interessante. E aí a Etiópia, então eles trazem o Haile Selassie, ele vem dessa linhagem do Salomão, tanto é que ele foi coroado com esses títulos, né? De Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Leão Conquistador da tribo de Judá, eleito de Deus, justo governante da terra. Então ele dá continuidade a essa linhagem. Foi daí que ele reclamou essa ancestralidade, e esse título que foi atribuído a ele de Leão de Judá tem a ver com isso, né? Justamente com essa linhagem da qual ele vem. Né? Haile Selassie é uma figura emblemática assim na cultura do reggae Rastafari, né? Assim, no Rastafari então, mas na cultura do reggae, das pessoas que vão ao reggae, às vezes veem a imagem do Haile Selassie, já viram muitas imagens, mas não sabem a história. Eu acredito que ele seria um ótimo livro para uma biografia, alguma coisa para escrever em português, porque são poucas são muito fragmentadas as informações. Na verdade, por isso surgem várias as curiosidades, como essa da linhagem, e, enfim, se ele fazia milagre, já me perguntaram se ele já tinha feito algum milagre, e outras coisas mais que vai ter. É porque o Rastafari, ele, até por estratégia dos primeiros rastas, ele, ele não é um movimento centralizador. Ele é um movimento que se espalha e funciona por meio de células. Então, não existe uma hierarquia espiritual, por exemplo, né? Não existem essas autoridades, não tem um papa, não tem e aí cada um tem as pessoas têm interpretações particulares, né, do Rastafari. Tem muitas expressões diferentes do Rastafari, mas tem alguns elementos em comum que integram a cultura, o movimento. Dá para a gente identificar isso. E o Haile Selassie é um. Obviamente, ele dá nome ao movimento. Se a pessoa não tiver nenhuma relação com ele, não faz nem sentido estar no movimento. Agora, como você se relaciona com ele, aí cada um tem uma perspectiva diferente. Então, tem, para algumas pessoas, para alguns grupos, ele é o Cristo reencarnado. Né? Até a própria Rita Marley fala que quando ele esteve na Jamaica, ele acenando, ela viu a marca do estigmata, né, na mão dele, da crucificação. Tem outras pessoas que o veem como uma liderança espiritual, política, mas um ser humano como nós, como qualquer um, não, sem ser deificado, né, sem ser colocado numa posição de Deus. Tem outros que o admiram realmente como essa liderança política, né? Cara que foi imperador, que foi diplomata, que foi estadista, né? Eu tenho o segundo capítulo do meu livro é justamente sobre ele. Falando sobre isso, como você falou, são informações muito espalhadas, então eu fiz um exercício de fazer apresentações breves, sei lá, 10 páginas, mas tem então um capítulo sobre o Marcus Garvey, um sobre o Haile Selassie, um sobre o Bob Marley, né, e aí vai. E também eu trago, então, no caso do capítulo do Haile Selassie, por exemplo, trago curiosidades sobre como foi a passagem dele pelo Brasil, né, que chegou lá para o Recife, que dormiu lá no palácio lá do Campo das Princesas, que depois foi para Brasília, quando foi recém-inaugurado, encontrou com Kubitschek, enfim, conta algumas particularidades da passagem pelo Brasil também.
né? Mas certamente é uma figura central, é o nome do movimento, né? O Rastafari. E eu particularmente admiro muito como uma liderança mesmo, como, sabe, não só uma liderança política, estadista, mas como uma liderança como ser humano mesmo. Tem uma biografia autorizada dele, né? Nunca foi traduzida para o português. São em 2 volumes, né? Que é Minha Vida e o Progresso da Etiópia, né? Volume 1 e 2. É muito interessante. Tem Ele preciosidade. escrito por ele mesmo, né? Junto com uma pessoa que ele escolheu para ser o organizador do material. Então, tem muitos telegramas dele falando com o pessoal da Liga das Nações, na época que ele ficou exilado na Inglaterra, lutando para conseguir apoio para a expulsão do Mussolini, porque na verdade a Etiópia era um país membro da Liga das Nações, assim como a Itália, e havia um tratado internacional pelo fim da guerra de agressão, era o Tratado Brian-Kellogg. E esse tratado, que foi ratificado tanto pela Etiópia quanto pela Itália, dizia que os países só poderiam se defender, nenhum país poderia atacar outro, ainda mais se fizesse parte da Liga das Nações e do tratado. E um ataque seria um ataque a toda a Liga, né? Então ele estava ali exilado na Inglaterra e negociando o apoio, que as pessoas reconhecessem, que a Liga das Nações reconhecesse, né, que havia uma violação do direito internacional ali, e que ele precisava de apoio para expulsar a Itália. Ele acreditava muito na força do direito internacional e dessas instituições, porque ele entendia que se você, fisicamente, se você, em termos materiais, você é mais fraco, não faz sentido você querer travar a guerra suicida. Você precisa ter inteligência, ter estratégias, né, para lidar com as dificuldades e encontrar as formas de resolver. Então é muito interessante a bibliografia dele. Quem conseguir ler em inglês eu recomendo, tem na Amazon, né? Mas ele é realmente uma pessoa fundamental. E aí, o que é interessante, foi uma das razões por que eu escrevi o meu livro, é que o reggae ele surgiu como um instrumento educativo, um instrumento de militância da cultura Rastafari. Você imagina na Jamaica, quando o reggae surgiu na década da independência da Jamaica, na década de 60, e a maioria das pessoas eram analfabetas, né? Então era nos sound systems e nas músicas de reggae que se educava as pessoas, que se traziam os debates sociais, né? Passado, presente e futuro. Então, quem tem acesso a isso, e foi isso que eu percebi quando eu estava morando na Inglaterra, quando eu ia para os eventos, como eu conseguia entender as músicas, então eu fui penetrando no entendimento da vida, sabe? Perspectivas decoloniais da história. Isso é um tema muito difícil no Brasil ainda. Das minhas experiências em outros países, em outros lugares, que a gente tem dificuldade ainda de reconhecer que nós fomos um povo colonizado. Quais são as implicações disso? Porque ser colonizado implica você não poder ser quem você é. Você recebe um modelo que é imposto violentamente e você tem que ser aquilo. Então, decolonizar, para mim, realmente é o tema mais urgente que há. Né? Em todos os sentidos. A gente foi colonizado pelos intestinos. O que a gente come, né? A gente foi colonizado pelos sentimentos. Como a gente sente as coisas, como a gente pensa. A gente foi colonizado, né? E a gente precisa entender quais são as consequências disso.
E como é que a gente faz para a gente se livrar disso, para a gente poder seguir em frente, curar feridas, não é? Então, o Rastafari ele traz tudo isso. É o único movimento da atualidade que eu conheço que traz tudo isso, né? O estilo de vida que eles chamam de Liberty, né? Que é esse estilo de vida vitalizante. Então, a alimentação aital, né? Ah, os conhecimentos sobre história. A gente não tem como entender o presente sem conhecer o passado. E a história também foi colonizada. Então a gente tem que conseguir ainda estudar tanto a perspectiva colonial da história, quanto as perspectivas decoloniais da história, para a gente poder ter a nossa visão, o nosso entendimento. E aí a gente poder ter, então, um posicionamento, que é o que eu acho que o Rastafari propõe, promove nas músicas, e a gente se curando, entendendo todo esse processo no qual a gente está inserido, a gente conseguindo transformar os nossos hábitos, a nossa frequência, as nossas vibrações, a gente conseguir entender a importância da cooperação, muito além da competição, a gente conseguir entender que a vida tem propósitos e que o propósito de cada um deve ser perceber, não é muito difícil, perceber quais são os nossos talentos, quais são as nossas vocações, o que é que surge com naturalidade na gente e que falta para outras pessoas. Então isso, a gente tem que se aperfeiçoar nisso. Seja o que for, tendo esse entendimento, porque isso será o nosso tijolinho, será a nossa contribuição para a construção da humanidade, para o erguimento da humanidade. E a história da humanidade é uma história muito longa, né, de milênios, e nós somos, no presente, vivos aqui e agora, nós somos um elo entre o passado e o futuro, de quem não está mais aqui e de quem não chegou ainda. E a gente recebe, então, toda uma herança e a gente tem uma responsabilidade do que a gente vai entregar. Né? E se a gente não tem esse entendimento, se a gente não se dedica realmente a descobrir nossas habilidades e se conectar com a verdade, né? Se conectar com a vida, com o mundo, a vida ela fica realmente vazia, sem propósito. O propósito acaba se tornando aquelas visões hedonistas da vida, que é achar que o sentido da vida é você ter o máximo de prazer possível agora, independentemente de como isso for, independentemente dos processos, independentemente de qualquer relação com o passado e com o futuro. Né? E aí é o esvaziamento da vida. Né? É a vida que precisa cada vez mais de distração, de entretenimento, para poder ser suportável. Então o Rastafari ele traz essa reflexão. E isso está nas músicas de reggae. Né? Só que se a gente não consegue entender, e se a gente não consegue nem ler, se a gente não tem uma referência, nada, então a gente fica numa conexão vibracional da música, que já é muito importante, a gente sente, né? É uma vibração de cura, mas a gente precisa ir mais além. Né? Então, talvez a principal razão de eu ter escrito esse livro do Rastafari foi de poder compartilhar em língua portuguesa essa investigação. Né? E depois que eu fiz isso, que eu lancei em 2017, que eu comecei a promover e enviar esses livros para o Brasil todo, eu comecei a perceber que isso não era uma carência só no Brasil, era uma carência na lusofonia, na língua portuguesa. Então eu comecei a buscar meios de me conectar com a família aí da cultura reggae, da cultura Rastafari, pelos países de língua portuguesa. Né? Comecei a me empenhar em fazer isso aí e consegui começar a mandar exemplares dos livros para Angola, para Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Portugal. Consegui começar a mandar
exemplares, né, desses livros. Senti também, não é tanto o caso no espanhol, que tem alguns livros, mas também não são tantos, como você tem em inglês, que tem uma quantidade imensa realmente de livros, em francês também, mas aqui em espanhol tem alguns poucos e em português é muito escasso mesmo. Então, consegui um colega para traduzir para o espanhol, eu mesmo traduzi para o inglês, para colocar o livro também nessa jornada, apesar que tem muito já em inglês, mas foquei mesmo nessa história em português e vou compartilhar agora em primeira mão aqui na live. Não postei isso, não compartilhei com ninguém ainda aqui nas redes sociais, mas mês que vem estou indo então para mais um passo nessa jornada. Fui convidado pela família lá em Angola para ir fazer o lançamento dos livros lá. E estou indo agora em junho. Foi uma das razões porque eu me empenhei também para organizar aqui a segunda versão do livro em português, porque eu estou levando lá para Luanda esses livros. Os próximos dias aí eu vou compartilhar na minha página a programação lá, como é que vai ser. E é isso. Estamos nesse processo aí. Que maravilha, cara. Parabéns. Pô, África, yeah. Massa demais. Antes de continuar, porque queria ver como é que tá seu tempo aí. Mas eu queria saber uma coisa que você falou antes, você fez a visita na Jamaica e foi ao museu e aconteceu alguma coisa com a sua obra lá? O que você pode falar um pouco sobre isso? Então, eu levei alguns exemplares do livro para a Jamaica, não levei muito, mas levei com esse intuito de presentear pessoas, instituições, né, na minha passagem lá. E então o Museu do Bob Marley foi o primeiro lugar que eu fui, assim que eu cheguei lá. E então eu não só fiz a visita ao museu, como também procurei a direção do museu para me apresentar, agradecer pela oportunidade de estar ali realizando um sonho, né, de estar conhecendo ali a casa do Bob Marley, imaginando lá com o colega, estar estacionando o carro, a gente imaginando que era ali onde ele jogava bola, né, e, cara, é indescritível realmente a sensação, assim. E como tá sensacional o museu acontecendo, e aí eu agradeci e falei que não tinha ido de mãos vazias, também tinha chegado lá levando uma contribuição, né? O meu testemunho, o material. Não só levei o Rastafari em inglês, como levei também para presentear o pessoal, que eu sei que é um tema interessante para eles lá, o Brasil Preto em inglês, né? Porque eu sei que é um tema que eles têm muito interesse em conhecer, que é a história dos pretos no Brasil. E quanto a isso, tem muito pouca coisa publicada em inglês. Então eu fiz a tradução do livro e levei e presenteei também pessoas lá. Não. Agora o microfone parou. Vamos ver. Voltou. Também eu fui lá em Nine Mile, onde ele nasceu, né, e onde ele viveu a infância, e onde ele está enterrado, né, mausoléu da família. Então eu fui lá também visitar e fiz lá também o passeio e inesquecível, visitei lá o mausoléu dele e lá também presenteei o pessoal da organização lá do local, deixei também exemplares do livro lá. Em outros lugares, eu conheci o China Smith, né, que era um cara que eu tinha maior vontade de conhecer, fui na casa dele, conversamos. Presenteio não só com exemplares dos livros, como também com um berimbau que eu levei, que eu queria presenteá-lo, deixei lá com ele. E fui em Trenchtown, né? Fui no local também onde Bob Marley morou quando chegou em Trenchtown. E aí dei um passeio lá por Trenchtown, conheci
um local lá, Ina the Yard, né? E conheci uns locais lá onde o pessoal da época dos anos 70 ia lá ficar, Jacob Miller, o pessoal ia pra lá. Aí consegui ficar com o pessoal lá durante um tempo, deixei alguns exemplares lá, tive essa experiência. Fui na praia do Bob Marley, né? Fui lá no Bobo Rio, lá no Bobo Camp, visitei lá o pessoal do Bobo Chante, lá do King Manuel. E aí eu não vendi nenhum livro, todos os livros eu levei para presentear pessoas lá. Assim como eu fiz o primeiro exemplar do livro, como eu tive condições de dar uma investida maior e peguei muitos exemplares de uma vez, então eu fiz várias jornadas assim com doações de livros. Aqui em Maceió eu visitei o sistema prisional, né? Fui convidado para fazer o lançamento do livro lá. Então dei uma palestra lá e depois doei 15 exemplares lá para a biblioteca do pessoal, até porque eles têm um programa lá de redução da pena por livros lidos, né? E foi bem Que interessante. legal. Assim, eu não divulgo muito isso, mas é uma coisa que eu faço. A primeira edição do livro eu acho que eu muito mais dei do que vendi. Né? Realmente é um trabalho devocional assim, que eu faço por sentir que é algo que significa a minha existência, sabe? E eu sinto que é algo que eu tenho essa possibilidade, gosto de fazer isso, né? De investigar, de estudar e de escrever. E eu sei que isso pode ser útil para muitas pessoas, então eu tenho me dedicado a isso. É isso que eu tenho feito. Fora trabalho, fora, né, as demandas da vida, mas o tempo que me sobra eu tenho concentrado nessa missão. A comunidade reggae agradece aí esse empenho, porque a gente é necessário ter esse acesso à informação nesse tempo de tanta má informação e mentira, né, rolando. A gente ter alguma coisa mais profunda para falar. Você tem mais alguma consideração, meu amigo, para falar? Alguma? Então, eu quero deixar essa mensagem para todo mundo aí. O Rastafari, ele é um movimento de prosperidade, ele é um movimento de redenção, ele é um movimento de cura, ele é um movimento para a gente se organizar e para a gente ter autonomia. Então, a mensagem que eu deixo é que a gente se conecte com o Rastafari não só por meio da curtição com a música, com o reggae, mas que a gente procure dessa vibração, dessa energia que a gente recebe do reggae, que a gente pense quais são as nossas possibilidades de a gente poder contribuir de alguma forma para outras pessoas, né? Para esse trabalho de cura, de luz. Né? O Rastafari é sobre cooperação, o Rastafari é sobre um amor e máximo respeito. Né? O Rastafari não lida com violência, o Rastafari não é racista, o Rastafari não é excludente. Né? O Rastafari fala sobre a gente não esperar que outras pessoas venham nos ajudar, que outras pessoas venham nos salvar, que a gente lute pacificamente por nossos direitos, né? Que a gente estude, que a gente conheça cada vez mais nossa história, para que a gente entenda o presente, para que a gente não fique atordoado no presente, né? E para que a gente consiga, então, entender a importância da cooperação, entender a importância de a gente estar aqui e de cada um contribuir com seu tijolinho para esse trabalho de erguimento da humanidade. Eu acho que é isso. E aí a gente vibrar nessa frequência de luz, de amor, né? Porque o Rastafari lida com isso. O Rastafari não lida com negatividade, não lida com pessimismo, né? A gente é positivo, a gente, como o Bob Marley falava, né? A gente não consegue viver esse estilo negativo. Vamos dar espaço para o estilo de vida positivo. E positivo, da gente ser exemplar, da gente dar um exemplo para nossa família, para nossa comunidade, para nossa sociedade, de organização, de limpeza,
de compromisso, de seriedade, de amor, de paz, de educação, de entendimento, de prosperidade. A gente ser um ponto de luz, de recepção e de emissão dessas frequências. A gente ser exemplar, né? Para as pessoas poderem ir se educando e poderem entender do que é que Rastafari trata realmente. Yeah. Massa demais. Agradecer a reflexão, que é isso que eu estava procurando aqui através desse bate-papo. Era para ser uma coisa mais ou menos rápida, em 30 minutos, já estamos aqui em 50, e tive várias curiosidades saciadas aqui, tanto lá quanto a curiosidade do museu e a decolonização, que é um outro assunto que eu quero no futuro a gente poder fazer uma outra live sobre o Brasil Preto, que também chama muita atenção e tem bastante dúvida. Agradecer a presença de todo mundo que acompanhou essa live e dizer que a programação da Semana do Reggae continua amanhã com tributo a Bob Marley, lá no Centro Cultural José Otávio Guizzo, Rocker Sound System, Radiola Reggae. Agradecer a presença de cada um, até mais. Fica com... Só mais uma mensagem, então. Fica à vontade. Quem quiser se aprofundar, quem quiser dar uma olhada, olha lá na minha bio, tem a link pro meu site. Entra lá no meu site, lá tem todos os livros, dá para ler a introdução de todos os livros, dá para ler um pouco mais sobre minhas propostas como autor. Então eu convido o pessoal a ir lá conhecer meu site. Legal, essa live vai ficar salva, então se você está assistindo e assistiu até aqui, tem curiosidade sobre mais assunto, deixa sua mensagem aí nos comentários, que dependendo a gente na próxima, a gente tira todas essas dúvidas aí, certo? Muito obrigado, meu amigo, por ter doado esse seu tempo aqui para nós, tá? Até a próxima. Saudações ancestrais. Máximo respeito.